Isso, glória a Deus. Nós vamos à palavra de Deus já, mas antes eu quero só reforçar aqui um anúncio, né? O anúncio do Minha Casa é Abençoada. Né? Eu quero ter a satisfação de visitar a sua casa, o lugar que você mora, viu? Para orar e abençoar lá onde você vive. E aí, diante disso, as pessoas às vezes têm alguns questionamentos, né? Pastor, mas eu moro num quarto, numa casa compartilhada. Não importa, viu? Eu quero ir lá declarar a bênção do Senhor no lugar que você mora, tá bom? Não importa se é num quarto, não importa se é numa tenda da Decathlon, né? Aquelas tendas de campismo, não importa, irmão. Onde você mora, eu quero ir lá declarar a bênção do Senhor. Eu quero lá dizer que o lugar onde você vive, o lugar que você mora é abençoado pela presença de Deus. Uma outra coisa, né? Um outro aviso importante. Talvez você é casado com um não crente, né? Talvez você aí é membro da igreja, vai querer a visita lá do Minha Casa é Abençoada, mas seu esposo ou a sua esposa não são crentes. Então eu te peço a sua gentileza de antes combinar com o marido ou com a esposa. O pastor pode vir aqui tal dia, enfim, para eu não sair de lá correndo, viu? Chego lá, tá o maridão com um taco de beisebol correndo atrás de mim. Sangue de Jesus tem poder. Eu não tô afim de passar por isso não, tá bom? Então só combina lá com o marido ou com a esposa para que possa nos receber em paz. Eu tenho certeza que será um tempo de bênção para sua casa, para sua vida. Eu vou aproveitar, né? O pastor Paulo é o nosso pastor regional, ele vem aqui no dia 1º de outubro, então já vou aproveitar e vou levá-lo na minha casa, né? Para que possa me abençoar também, a minha família, no nome de Jesus. Uma outra coisa que eu quero aqui fazer antes de pregar é orar, levantar um clamor aqui, porque nós temos uma irmã aqui da nossa igreja que está internada aqui no hospital de Guimarães, a Juliana. Ela está passando por um período de enfermidade. Oramos hoje pela manhã e eu quero, mais uma vez, né? O público da noite é diferente, normalmente, do público da manhã, mas a Bíblia diz que aquilo que a igreja liga na terra é ligado nos céus. Então eu quero, junto com a igreja, declarar a cura, a saúde sobre a vida dela e também sobre todos, né, quaisquer irmãos que estejam passando por enfermidade. A Bíblia vai dizer lá no livro de Êxodo que o nosso Deus é Jeová Rafá, o Deus que cura. Amém? Então feche seus olhos, pode ser sentado mesmo. Senhor, é no nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui como tua igreja, como teu povo, para apresentar a ti a vida da irmã Juliana, Senhor, que está enferma ali no hospital. Senhor, os exames ainda não saíram, os diagnósticos ainda não foram dados, mas eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor, ainda antes que o diagnóstico saia, ainda antes que o diagnóstico aconteça, que o milagre alcance a tua filha, que a cura alcance a vida dela. Senhor, que a cura venha tocar no corpo dela, que a restauração da saúde venha chegar para a glória do teu nome, que os médicos fiquem, Senhor, sem resposta, que os médicos fiquem sem explicação diante do milagre que o Senhor fará na vida dela. É no nome de Jesus, Senhor, que eu te peço que ainda hoje, nesse domingo, que a tua igreja está concordando com a cura, que o Senhor possa visitá-la naquele lugar, que a bênção, que o favor, que o milagre venha alcançá-la no nome de Jesus. Senhor, todos aqueles que estão talvez passando por um período de enfermidade, nós declaramos a cura também no nome de Jesus. Senhor, seja aqui, seja em qualquer parte da nação, do Brasil, em qualquer lugar. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus de perto e de longe. Se tem alguém enfermo, que seja curado agora no nome poderoso de Jesus Cristo. É a tua palavra que diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aqui estamos, Senhor, numa multidão de justos, declarando a cura sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora sim, vamos à palavra de Deus. Eu vou ministrar uma mensagem aos nossos corações, daquilo que o Senhor tem falado comigo nesses dias. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Jeremias, capítulo 52, versículo 6 e versículo 7. E peço que você mantenha a sua Bíblia aberta aí durante a ministração. Jeremias, capítulo 52, versículos 6 e 7. Nós vamos meditar, né? Eu falei aqui na quarta-feira que pregaria sobre os resultados de uma brecha aberta. São coisas simples na vida que podem causar grande destruição. Eu quero ministrar essa palavra ao seu coração. Antes de ler aqui a palavra, só mais um aviso, né? Para eu não interromper no meio da mensagem como eu fiz de manhã. Amanhã pela manhã, né? Segunda-feira, a partir de amanhã, segunda-feira, 6 horas da manhã. No canal do YouTube da ADVEC Guimarães, viu? O canal já está criado, já está tudo organizado. A partir de amanhã, você vai pesquisar lá no seu YouTube, ADVEC Guimarães. Pode se inscreve lá no canal, viu? Curte, compartilha, tá igual aqueles blogueirinhos da internet, né? Vamos começar com a jornada de oração. Eu vou fazer aqui um ano de oração todos os dias, viu? Junto com você. Um devocional, onde eu vou ler um texto da palavra de Deus, vou trazer uma explicação, é coisa de 10 minutinhos, 12 minutos no máximo, viu? Pra você acordar pela manhã antes de ir pro trabalho. Vai abrir lá o YouTube e vai orar junto comigo, viu? Eu quero abençoar a sua vida todos os dias durante esse próximo ano, daqui até o ano que vem. 365 dias de oração junto comigo. Eu quero ter essa satisfação, o prazer de fazer parte do seu devocional com Deus. Amém? Então eu vou mandar o link lá no grupo do WhatsApp também da igreja. Se você não faz parte, no final do culto, peça aí algum irmão. Jeremias 52, 6 e 7, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: no mês quarto, aos 9 do mês, quando a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão, foi aberta uma brecha na cidade. E todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite, pelo caminho da porta, entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e foram pelo caminho da campina. Eu só vou ler esses dois agora, mas mantenha sua Bíblia aberta. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, que é poderosa, viva e eficaz. E eu te peço mais uma vez que o Senhor venha falar aos nossos corações, que possamos ser tocados, Senhor, pela tua voz neste lugar. Que a tua voz fale mais alto e mais profundo do que a minha, alcançando e atingindo áreas que eu não posso alcançar, e sobre todas as coisas que o teu nome seja glorificado para sempre. Amém. E glória a Deus. O texto que nós lemos está inserido num contexto profético do livro de Jeremias. Jeremias é um profeta pré-exílio babilônico. Ele profetizou antes da queda de Judá para a Babilônia. Jeremias profetizou na cidade de Jerusalém contra alguns reis que fizeram algumas coisas contrárias à vontade de Deus. Jeremias, ele foi um homem considerado, chamado aqui por profeta chorão. Né? Ele tinha esse título porque ele sentia o peso da profecia quando ele liberava. E essa é uma das funções do ministério profético.
Uma das funções do ministério profético, uma das principais funções, é avisar de forma antecipada. Antes que o povo erre, antes que o povo peque, antes que o povo caia em pecado, o profeta tem que anunciar, o profeta tem que despertar a nação, despertar as pessoas diante disso. E a gente vai ver isso durante todo o livro de Jeremias. Eu quero destacar o capítulo 18 e 19. Jeremias, capítulo 18 e 19, é aquela tão emblemática profecia de Jeremias, quando ele fala que o povo de Deus, quando Deus fala que a nação de Israel é como o vaso de barro na mão do oleiro. É como o barro na mão do oleiro, que ele coloca sobre as rodas e começa a trabalhar sobre o barro, né? Fazendo dele um vaso conforme bem lhe parece. Mas Jeremias, na sua profecia e na sua visão, ele percebe que o vaso que está sendo feito de barro, se quebra nas mãos do oleiro. Quando esse vaso de barro se quebra nas mãos do oleiro, o Senhor volta, né? O Senhor torna a refazê-lo conforme bem lhe parece. Esse texto do capítulo 18 talvez seja a profecia mais famosa de Jeremias, quando ele vai comparar a casa de Israel com o barro na mão do oleiro. E aí, eu já quero destacar algo para nós. Se você ainda é barro, em formação nas mãos do oleiro e se quebra na mão do oleiro, tem restauração para a sua vida. Mas o capítulo 19, na sequência dessa mesma profecia, a Bíblia vai dizer que Jeremias compara a nação de Israel com um vaso pronto, que já passou pelo fogo, já passou pela fornalha, já passou pela sua forma de curar, né, de tá pronto para ser usado. E esse barro agora, esse vaso agora, que já não é mais barro, é vaso pronto, ele continua pecando contra Deus. O que Deus faz? A Bíblia diz que Jeremias pega um vaso, vai no meio da cidade e quebra diante dos filhos de Israel. Esse vaso quebrado, depois de pronto, já não dá mais para ser refeito, já não dá mais para ser reconstruído. Jeremias está dizendo do mesmo jeito, é a casa de Israel. Enquanto era um barro, Deus refazia e refazia e refazia. Mas agora vocês são vaso pronto, conhecem a lei de Deus. Pecam de forma intencional contra Deus. Vivem uma vida de iniquidade contra Deus. E por causa disso, Deus os quebra. E esse quebrar agora já não cabe mais restauração. Misericórdia. Não é que o Senhor tem misericórdia da nossa vida diante disso. Jeremias profetiza durante muitos anos que Deus levantaria uma nação estrangeira, uma nação estranha, um rei ímpio, para que viesse trazer juízo sobre a nação de Israel. Jeremias profetiza que Deus levantaria a Babilônia, os caldeus, e os traria até a porta de Jerusalém, para levá-los cativos para a Babilônia. O texto vai dizer que, durante 3 anos e meio, Nabucodonosor com as suas tropas vêm da Babilônia, chegam em Jerusalém, uma cidade toda cercada de muralhas, e cercam a cidade por 3 anos e meio. São 3 anos e meio que ninguém entra e ninguém sai de Jerusalém. São 3 anos e meio que não tem acesso ao lado interior, ou quem está dentro não tem acesso ao lado exterior da cidade. 3 anos e meio que as tropas de Nabucodonosor estão cercando a cidade. Pensa comigo. O texto que nós lemos, do capítulo 52, versículo 6, vai dizer que no mês 4, aos 9 do mês, a fome prevalecia sobre a cidade e o povo não tinha pão. São 3 anos e meio sem conseguir ter acesso às plantações, sem conseguir ter acesso às fontes de água. A fome se instala na cidade de forma que o povo fica desesperado. A mesma cena acontece lá no livro dos Reis, quando o profeta profetiza e declara que não choveria sobre a terra 3 anos e meio. A Bíblia vai dizer que ao final dos 3 anos e meio de seca, de fome, de escassez, as mães matavam os próprios filhos para comerem. Pensa no desespero por causa da fome. Imagina, irmãos, a loucura do povo por causa da fome. Desejos naturais, desejos normais. E a Bíblia vai dizer no texto que nós lemos, no versículo 7, que diante desse tempo de fome e desespero, foi aberta uma brecha no muro. Algumas versões, alguns comentaristas vão dizer que quem abriu a brecha no muro não foram quem estava dentro da cidade, os judeus, os hebreus. Quem abriu a brecha no muro foram os babilônicos que estavam do lado de fora. É como que alguém colocar uma ratoeira na porta da casa do rato. Uma hora ele vai sair para comer. Eles abriram uma brecha na muralha. Uma brecha no muro. E essa brecha fez com que alguns homens desejassem sair, olharam para o lado de fora e falaram, nossa chance. Botaram o olhinho lá na brecha, não tem nenhum caldeu do lado de fora, não estou vendo nenhum babilônico do lado de lá. E essa brecha aberta era o suficiente para quem quisesse poder sair. O texto que nós lemos vai dizer que todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros, que estavam junto ao jardim do rei. O que eu entendo desse texto? É que a necessidade, os desejos, aqui a fome é um desejo da carne, é um desejo natural do ser humano. Os desejos naturais geram em nós tentações, às vezes incontroláveis. E os homens veem aquela brecha, aquela fresta no muro, né? Aquele espaço aberto no muro e decidem atravessar para o outro lado, em busca de comida, em busca de satisfazer o seu desejo, a sua fome, em busca de satisfazer o que estava dentro deles. E junto com os homens saiu também o rei da nação, Zedequias. O homem que era responsável por ser o cuidador do povo, o protetor da nação. Ele, quando vê a brecha aberta na frente dele, ele decide atravessar por ela e decide fugir da cidade. O homem que era responsável por guardar toda a nação de Israel, toda a nação de Judá, agora está passando por uma brecha de noite, de forma escondida para que ninguém veja. A pergunta que eu te faço é, quais são as brechas que você tem deixado abertas na sua vida? Brecha, aqui, ela tem esse sinônimo, esse sentido de tentações. Quais são as tentações que você tem alimentado na sua vida e na sua história? Quais são as brechas que você tem permitido estar abertas no seu coração, na sua mente? É quando ninguém vê que você abre aqueles sites pornográficos, é quando ninguém sabe que você conta aquela mentira, é quando ninguém conhece que você engana outras pessoas e vez após vez você fica entrando e saindo das brechas, mas abra o teu olho, mais cedo ou mais tarde o inimigo pode te pegar. São brechas que a gente insiste em manter abertas, mas não tem noção, a gente não consegue calcular imediatamente os resultados dela. E a mensagem que eu quero trazer para nós hoje é um sermão de reflexão mesmo, hoje é para ficar quietinho, até de olho fechado, para ninguém desconfiar que é você, tô brincando.
Mas é um sermão para você refletir sobre áreas da sua vida que você precisa ter mais cuidado. Sobre áreas da sua vida que você precisa de mais santidade, mais fidelidade diante de Deus. Obrigado, Jean. E ultimamente o Senhor tem despertado meu coração sobre isso. Nós precisamos curar essas áreas da nossa vida. Quando a brecha é aberta, os homens de guerra fogem. Zedequias foge. E aí começa a destruição na nação. Por causa de uma brecha, irmãos. Não abriu uma porta. Não abriu um portão da cidade. Não caiu a muralha. Uma brecha. E às vezes você, na sua própria vida, está vivendo resultados hoje de brechas que foram abertas. Às vezes é uma conversa no WhatsApp. É um bom dia que não deveria responder. Uma boa noite que não deveria ter resposta. Às vezes é uma briga que você não deveria alimentar. Uma raiva que você não deveria alimentar. E hoje você está diante de resultados desastrosos por causa da brecha. Está com a Bíblia aberta? Versículo 8. Mas o exército dos caldeus seguiu o rei. E alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. O rei que achou que ia ser protegido pelo exército ficou sozinho. E prenderam o rei e fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, o qual lhe lavrou a sentença. Versículo 10 é o primeiro ponto que eu quero destacar. E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista. E também degolou todos os príncipes de Judá em Ribla. O primeiro resultado de uma brecha aberta, o primeiro resultado de uma vida de pecado, mantida e escondida, é a destruição da sua família. O texto que nós lemos vai dizer que quando Zedequias foge pela brecha, o rei da Babilônia pega ele, encontra ele nas campinas de Jericó, traz ele até Ribla junto com a sua família, degola os seus filhos diante dos seus olhos. A família do rei Zedequias é destruída porque ele decide passar por uma brecha no muro, porque ele decide ceder a uma tentação, porque ele decide aceitar o pecado uma vez. E essa uma vez fez com que a família dele fosse destruída. E essa mensagem é para você despertar e abrir os seus olhos. O principal objetivo primário de Satanás é destruir a sua casa, a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento com seus filhos, o seu relacionamento com seus pais. Mas essa mensagem é uma mensagem de alerta para que você cuide daquilo que Deus te confiou para cuidar. Ele atravessa a brecha. E quando menos pensa, a família dele é destruída. Pensa, irmão, na cena, os filhos degolados à sua frente. Pastor, pelo amor de Deus. Isso é exagero, a gente não vê isso acontecendo isso hoje mais não. É mesmo? Mas você está degolando seus filhos emocionalmente. Espiritualmente você está destruindo o seu casamento. De forma sentimental, emocional, por causa dos seus pecados, você está acabando com aquilo que Deus te deu. Com as suas próprias mãos, não precisa nem do Nabucodonosor. Com as suas próprias mãos você tem degolado seus filhos emocionalmente, espiritualmente. Com as suas próprias mãos você tem degolado o seu casamento diariamente. Porque decide viver as brechas abertas que estão na sua vida. Mas essa noite o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração para que você tenha um despertar dos seus sentidos. Acorda. É tempo de cuidar daquilo que Deus te deu. É tempo de se guardar diante das tentações. A Bíblia vai dizer que Deus não permite tentação que nós não possamos suportar. Por isso vença, meu filho, vença, minha filha, no nome de Jesus. Muita gente vem falar, pastor, mas o senhor sabe, a carne é fraca. Então mata a carne. Alimenta o espírito. A gente ouve muitas vezes, irmão, pastor, o senhor sabe, né? Poxa, eu sou homem. Eu sempre respondo, eu também sou. Sou homem também, tenho a mesma vontade, mesmo impulso carnal, eu também tenho. Mas eu decidi não me contaminar. Eu decidi ser fiel a Deus. Ser fiel ao meu casamento, ser fiel aos meus filhos. Tome você essa decisão também. A verdade é que o diabo quer aproveitar dessas brechas para entrar e destruir o núcleo familiar que Deus te confiou. Não permita. Número 2, versículo 11. E arrancou os olhos a Zedequias. Obrigado, Jean. A segunda coisa que o diabo quer destruir na sua vida é a sua visão espiritual. O primeiro resultado do pecado é o acesso de Satanás à sua família. É o casamento destruído, relacionamento com os filhos destruído, relacionamento com os pais destruído. Depois disso, o diabo quer cegar a sua visão espiritual. E cegando a sua visão espiritual, ele te faz perder o senso de destino. Você não sabe para onde é o norte, para onde é o sul. Você não sabe mais o que é a presença de Deus e o que não é, porque você está cego espiritualmente. Aquilo que há um tempo atrás você criticava, você apontava o dedo. Aquilo que há um tempo atrás você olhava e dizia, eu jamais faço isso. Hoje você está aceitando, porque você está cego espiritualmente. Você já não vê mais maldade. Não, isso é normal, pastor. Não, o senhor está exagerando. O mundo evoluiu, as coisas desenvolveram. O senhor está pegando pesado demais. A verdade é que você está cego espiritualmente por causa de brechas abertas na vida. O diabo degolou os filhos, o inimigo degolou os filhos e arrancou os olhos de Zedequias. Arrancou os olhos de Zedequias para que ele não tivesse mais a possibilidade de ver. Juízes capítulo 16, versículo 21 vai dizer: Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Juízes 16 vai falar sobre Sansão. Um grande juiz, um grande homem de Deus. Um grande libertador de Israel. Um homem vocacionado, separado, consagrado a Deus, mas que passou a vida inteira brincando com o pecado. Passou a vida inteira atravessando as brechas da vida, aceitando as tentações, as bandejas e as propostas do inimigo. Até que chegou um momento que ele não conseguiu se controlar. E entregou, além da tentação, ele se entregou à tentação, mas ele também entregou a aliança que Deus tinha com ele. Quando a aliança é quebrada entre Sansão e Deus, o texto vai dizer, os inimigos pegam ele, furam seus olhos, levam ele para Gaza, a terra dos inimigos, dos filisteus.
E fazem de Sansão um animal para ficar moendo, né, para ficar trabalhando na lavoura deles. Cuidado com a sua visão espiritual. Aquilo que antes você olhava e falava, Deus me livre, longe de mim. Hoje você já fala, não tem nada a ver. É só um dia. É só uma conversa. É só um copo. É só uma vez. É a sua visão espiritual indo de ralo abaixo. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento que um homem ímpio, perseguidor da igreja, chamado Saulo de Tarso, se converte. Ele perseguia a igreja de Cristo, irmão. Ele segurou as roupas de Estevão enquanto os homens o apedrejavam até a morte. Um cristão exemplar, Estevão. Saulo entrava na casa dos cristãos e arrastava eles para fora e levava para a prisão, simplesmente por serem crentes. Esse homem, quando estava indo para Damasco, perseguia a igreja. Jesus aparece para ele. Fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele é levado, conduzido até a cidade de Damasco, cego. Cego, e lá Deus aparece para Ananias e fala, Ananias, vai até Saulo. Ele está lá na rua, chamada direita. Vai até ele, ore por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. A Bíblia vai dizer que quando Ananias vai e coloca a mão na cabeça de Saulo, dos seus olhos caem como que escamas. Quem está vivendo na vida de pecado está vivendo cegamente. Você precisa abrir os seus olhos espirituais. E você só abre os olhos espirituais através de confronto, através de palavra profética, através de verdade. Hoje de manhã um irmão até brincou comigo. Acabou o culto, ele chegou, poxa pastor, eu vim aqui esperando que ia receber a bênção, a vitória. Achei que você ia liberar a bênção, chave de carro de casa. A chave da vitória. Eu brinquei com ele, falei, cara, você veio no culto errado hoje. Ele, não, mas hoje o Senhor liberou a palavra de verdade, de confronto, que faz a gente melhorar. Glória a Deus por isso. Número 1, perde a família. Número 2, perde a visão. Número 3, versículo 11 ainda. E o atou com 2 cadeias. E o rei da Babilônia o levou para a Babilônia e o conservou na prisão até o dia da sua morte. A terceira coisa que o inimigo das nossas almas, que Satanás quer fazer como resultado de brechas abertas, é nos aprisionar numa vida de pecado. Até agora, até ontem, até semana passada, você fazia porque queria. Que era tão bom ir lá e fazer, pecar, errar. Mas chega um momento que o diabo te aprisiona na vida de pecado e você não consegue largar. Pastor, eu não consigo. É uma secura, uma vontade de fazer, pastor. Pastor, não me controla, eu não consigo ficar em casa sozinho 10 minutos que eu tenho que abrir um site, pastor. Pastor, eu não consigo ouvir uma conversa que eu tenho que ligar para a irmã na hora e falar, menina, você não sabe. Ah, fofoqueira. É a falta de domínio próprio, é a falta de controle. É o aprisionamento no pecado. E você não consegue largar a vida de pecado que tem. Porque está escondida, porque está camuflada, porque está debaixo dos panos, porque ninguém sabe. Mas nessa noite o Espírito Santo fala na sua consciência, eu estou vendo a sua vida. Eu sei o que você faz. Ainda, meu irmão, que a esposa não saiba, que o marido não saiba, ainda que o pastor não saiba, Deus está vendo a vida que você vive. E aí, meus amigos, a Bíblia vai dizer, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você cai na mão do diabo, Deus te tira. Se você cai na mão de uma doença, de uma enfermidade, Deus te tira. Mas quem pode nos livrar da mão do próprio Deus? Quem? Prisioneiro do pecado, Zedequias agora é amarrado, é algemado, é levado para a Babilônia, lançado numa prisão e se torna prisioneiro do inimigo. Talvez tenha alguém aqui que está nessa situação. Pastor, eu não consigo deixar, não consigo largar. No final da mensagem eu vou te dar uma estratégia para você deixar essa vida de pecado. Simples, irmão, simples. Mas deixa para o final, que é para você me ouvir até lá. É tipo aqueles vídeos, né? Eu tenho 4 conselhos para uma vida vitoriosa. O último é o mais importante. Só para você ficar até o final. Pra você me dar atenção. Número 4. Versículo 13. Na parte A vai dizer, e queimou a casa do Senhor. A quarta coisa que o diabo quer destruir na sua vida, como resultado de pecado, é o seu relacionamento com Deus. A casa de Deus, o templo de Jerusalém, o grande templo construído por Salomão, revestido de ouro por dentro e por fora, até a calçada, irmã, era de ouro. O altar do tabernáculo, que tinha 1,40 m por 1,40 m, lá no templo de Salomão tinha 4 metros. Era gigante, era alto, era algo imponente, lá no alto do Monte Sião. Lá no alto, na montanha mais alta, todas as pessoas de Jerusalém olharem para cima, viam a casa de Deus. E aquilo era o símbolo máximo do relacionamento de Deus com o povo, do povo com Deus. Mas quando o inimigo entra na cidade por uma brecha, ele destrói o templo, a casa de Deus. O relacionamento do povo com Deus é destruído. E nesse momento, quando o pecado começa a invadir a sua vida, a sua alma, o seu coração, destrói a sua família, te tira a visão espiritual, te aprisiona numa vida que você não consegue largar. E tira o seu relacionamento com Deus. Até aqui, você ainda consegue vir na igreja no domingo, na quarta-feira, faz campanha. Até aqui você ainda consegue frequentar os cultos. Mas a partir daqui, a presença de Deus, o culto a Deus, já não faz diferença nenhuma na sua vida mais. O templo está destruído. Seu relacionamento com Deus está jogado por terra. Acabou. Que Deus, que igreja. É tudo igual. O pastor é tudo igual. Isso é tudo conversa fiada. É desse jeito. Por isso que a gente vê muito desigrejado. Gente ferido com a igreja, que queimou o templo, queimou a casa de Deus no coração. Cuidado para você não ser um desses. Cuidado. E aí, meu irmão, com toda a modéstia do meu coração, aqui hoje você entrou numa igreja séria. Eu não sei por onde você passou, não sei onde você tem andado, mas hoje você entrou numa igreja séria. Assim como tantas outras que tem em Guimarães, em Portugal. Não somos a única, a melhor, não nada de, pelo amor de Deus. O Senhor conhece meu coração. Somos mais um povo que está trabalhando em seriedade para alcançar vidas e alcançar o reino de Deus. A casa de Deus é queimada pelo inimigo. Número 5. Versículo 13 ainda. E a casa do rei, e também todas as casas de Jerusalém,
e incendiou todas as casas dos grandes. O inimigo entra na cidade pela brecha que foi aberta. Destrói a família do rei, cega o rei, aprisiona o rei, destrói a casa de Deus. Mas agora no quinto ponto aqui, ele destrói a casa de todas as outras pessoas. Porque tudo aquilo que está debaixo da sua gerência, quando você peca, sofre e paga o preço do pecado junto com você. Sabia disso? Você é pai de família? Cuidado com o pecado. Sua esposa e seus filhos vão pagar um preço alto pelos seus pecados. Você é uma mãe de família? Cuidado, minha senhora, seus filhos vão pagar preço, sua casa paga preço por isso. Pastor, que base bíblica é essa? De onde você tirou isso? A Bíblia vai dizer lá em Gênesis, capítulo 3, que Adão e Eva, que são cabeças da criação, pecaram, comeram do fruto que Deus ordenou que não comessem. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer, como que por um homem entrou o pecado no mundo e por ele entrou a morte, logo todos pecamos. Porque Adão é o cabeça da criação, todos os outros que vêm debaixo de Adão são pecadores. Por causa de Adão, você tem que acordar cedo amanhã, assistir a jornada de oração e ir para o trabalho. Olha o marketing. Tá em dia. Por causa da jornada de oração, por causa do pecado de Adão, você tem dores de parto, irmã, elevadas. Por causa do pecado de Adão, agora a terra é conquistada com suor, com lágrimas. Adão pecou. Você cometeu o pecado de Adão? Não. Mas por ser da linhagem, da filiação de Adão, a gente paga o preço. É desse jeito. E aí você que é pai de família, que é mãe de família, você que tem a sua casa, suas responsabilidades, sua empresa, seu negócio, seu trabalho, tudo que está debaixo de você sofre com o pecado. Pessoas que te amam sofrem com o seu pecado. Pessoas que oram por você, que te admiram, que esperam de você um posicionamento fiel e santo, sofrem por causa do seu pecado. Sabe a sua mãe que está lá orando de joelho? Tem aqui muitos brasileiros. Sua mãe tá lá no Brasil, Deus, guarda ele, guarda ela. Está sofrendo por causa do seu pecado. Porque quando o rei peca, todo mundo tem a casa destruída. Quando o rei peca, a influência do pecado do rei alcança toda a cidade de Jerusalém, toda a nação é destruída. Cuidado. Cuidado. Pastor, eu não sabia que ia causar tanto mal desse jeito. Então estou te avisando, causa desse jeito. Número 6. Versículo 14. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derrubou os muros que rodeavam Jerusalém. A sexta coisa que acontece é que por causa de uma brecha, uma fresta, uma fenda aberta no muro, Nabucodonosor e as suas tropas entram e agora toda a muralha de Jerusalém é destruída. Já pensou, irmão? Uma fresta, é como uma goteira que começa no teto. Daqui a pouco o teto inteiro cai. Da mesma forma acontece com o pecado. É uma brecha que é aberta, uma fresta, uma fenda. O inimigo entra e a destruição agora é geral, é global. A destruição agora derruba todas as muralhas. A muralha numa cidade, como Jerusalém, como Jericó, elas representam a proteção daquilo que está do lado de dentro. Quem está fora não consegue acessar o interior porque tem uma muralha, uma barreira de proteção. Mas quando essa barreira é jogada por terra, ela cai, o acesso é livre. E aí Provérbios 25, 28, esse texto é extraordinário, diz assim: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Nesse ponto aqui, nesse nível aqui de destruição, você perde aquilo que chamamos de domínio próprio. Você perde o autocontrole. Porque um homem sem domínio próprio é como uma cidade sem muralhas. Qualquer ataque de Satanás te alcança. Qualquer ataque do diabo te atinge. Qualquer oferta do inimigo é aceita porque você não tem barreira de proteção. Perde o domínio próprio. É por isso que a gente vê pessoas aí jogadas na rua. É por isso que a gente vê pessoas aí largadas, abandonadas, porque o domínio próprio já foi perdido há muito tempo. Não conseguem mais dizer não para o pecado, não conseguem mais dizer não para o erro, para a iniquidade, não conseguem mais fugir das tentações, porque a barreira de proteção caiu. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Misericórdia, pastor. Eu acho que eu também vim no culto errado, pastor. Sétimo e último tópico aqui para a gente finalizar. Essa primeira etapa. Depois tem coisa boa, calma aí. Versículo 28, 29 e 30. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 almas. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzardã, capitão da guarda, levou cativo dentre os judeus 745 almas. Todas as almas são 4.600. Esse texto aqui, no final do capítulo, vai mostrar que ao final da destruição completa, Nabucodonosor pega as pessoas de Jerusalém e leva elas cativas para a Babilônia, onde passam 70 anos. 70 anos é considerado um ciclo, uma geração. E pensa comigo, irmão. Tem alguém aqui de 70 anos? Não deve ter não, né? Eles vão tudo olhando pro lado. Você tem, Jean? Pensa, essa geração inteira aqui não nasceria. Por erro dos pais. Por pecado dos pais. Essa igreja hoje estaria vazia se estivéssemos naquele tempo. Porque nossos pais teriam sido levados para a Babilônia. Como escravos. Já pensou? Agora olha, não esquece os pais. Olha para a geração da frente. Por causa dos seus pecados, você pode estar sofrendo um ciclo de destruição na vida. Não necessariamente 70 anos, mas um período de tempo sem produtividade, sem crescimento, sem relacionamento com Deus e vivendo escravizado pelo pecado. São 70 anos que esse povo poderia estar produzindo, enriquecendo, crescendo, trabalhando, servindo a Deus, sendo abençoados por Deus. Mas como resultado do pecado, estão 70 anos na Babilônia sendo escravizados pela Babilônia. Misericórdia, irmãos. Eu não quero fazer parte desse povo.
Eu não quero fazer parte desse tempo. Não quero. E também, junto comigo, eu quero que você esteja num povo santo, justo, zeloso de boas obras. Um povo que vive a bênção, que produz, que trabalha, que rende, que é abençoado por Deus. Não um povo que vive resultado de pecado. E aí, se a mensagem acabasse aqui, irmão, seria uma tragédia total, né? Misericórdia. Fui na igreja, o pastor pregou sobre pecado, resultado de pecado, dor de pecado, tudo isso. Não, mas a mensagem não acaba aqui não. E agora é rápido o final. A verdade é que Deus sempre tem uma salvação e uma restauração preparada previamente para a vida do pecador. Se a mensagem acabasse aqui, você ia voltar para casa só com a consciência pesada. Ih, tô no inferno, lascou. Já era para mim. Meu Jesus, tô descendo de tobogã. O que eu faço agora, pastor? Misericórdia. Olha só o que diz Jeremias 29:10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Olha só o que esse texto está dizendo, irmão. Jeremias 29:11. Antes de Nabucodonosor invadir, antes de Nabucodonosor cercar, antes que a brecha fosse aberta no muro, Deus usou Jeremias para profetizar. Vocês vão passar 70 anos no cativeiro, mas eu vou voltar a trazer vocês para o lugar da habitação que eu plantei vocês. O que eu aprendo com isso? É que antes de você pecar, Deus já preparou uma salvação para te salvar. Deus já preparou uma restauração para a sua vida. É que antes de você viver as consequências do pecado, Deus já liberou uma palavra de restauração para a sua história e para a sua casa. Pastor, minha casa está destruída, minha família, meu casamento, minha vida, eu não sei o que eu faço. Deus já tem uma salvação preparada para você. A verdade é que na maioria das vezes a gente não consegue enxergar a saída diante das adversidades. Diante do pecado cometido, diante de destruição na família, a gente não consegue enxergar uma saída. A gente não consegue enxergar um ponto de restauração. Um lugar onde seria possível, uma forma como seria possível voltar ao lugar do relacionamento, da intimidade, do amor, da comunhão. Mas eu quero te apresentar, não um lugar, não algo, mas alguém que pode restaurar a sua vida. O nome dele é Jesus de Nazaré. Jesus tem o poder para restaurar a sua vida, perdoar os seus pecados e declarar sobre a sua história um novo tempo daqui para frente. Isaías 45, versículos 1, 2 e 3. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas. As portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Esse texto aqui é uma profecia do profeta Isaías, antes de Jeremias, 150 anos antes de Ciro. Pensa comigo, 150 anos antes de Ciro. Isaías está liberando uma palavra da parte de Deus, dizendo, eu te escolhi, Ciro, rei da Pérsia, para que você possa livrar o meu povo. 150 anos antes do homem nascer, irmão. 150 anos antes dele aparecer na história. 150 anos antes do povo ser liberto do cativeiro. Deus já estava liberando a palavra de que a libertação aconteceria. E chama o homem pelo nome, Ciro, rei da Pérsia. Passam-se 150 anos, pecado, brecha aberta, cativeiro, escravidão. Nasce Ciro. Esdras capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia. Olha o que Ciro está dizendo. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós e de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, que é Deus que habita em Jerusalém. Irmão, isso é lindo demais. 150 anos está Isaías profetizando, Ciro, rei da Pérsia. O Senhor vai te usar para libertar o meu povo. Ele nem nascido era. Passam-se 150 anos, pecado, brecha aberta, escravidão, destruição. Deus levanta Ciro. Ciro nasce, se torna imperador da Pérsia. Ciro agora é tocado pela presença de Deus. Ele libera uma ordem sobre todo o império persa, medo-persa, babilônico, dizendo, todo aquele que serve ao Deus de Israel está liberado para voltar para a sua terra. Reconstruir a nação, reconstruir o templo, reconstruir os muros e viver a bênção do Senhor. Deus me encarregou de fazer isso. Ciro está reconhecendo a mão de Deus sobre a vida dele. Irmão, o que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com isso? Ciro é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. A Bíblia vai dizer que Adão peca, Gênesis capítulo 3. Mas o Novo Testamento vai dizer que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Peraí, pastor, não faz sentido. Deus cria a terra, céus, mar, natureza, e cria o homem, planta o homem no jardim. O homem peca, o homem erra, aí depois Deus traz a salvação. É isso? Não. A salvação Deus já havia preparado antes de criar o mundo. Porque Deus já sabia que precisaria de uma salvação para o homem pecador. Como isso se aplica à minha vida, pastor? Antes de você cometer o pecado que cometeu, antes de você viver a vida que vive, Deus já preparou uma salvação para você. Pastor, mas você não sabe o que eu fiz. Eu não preciso nem saber, irmão. Uma coisa eu sei, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário não purifica de alguns pecados, nos purifica de todo o pecado. Quer um exemplo? A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 19 que Jesus passa em Jericó. Tem um homem publicano, rico, poderoso na cidade, chamado Zaqueu. Pecador. O povo tinha raiva de Zaqueu. Cobrava imposto dos outros. Chefe dos publicanos. Mas ele teve curiosidade de ver Jesus. Era baixinho. Ele sobe numa figueira e fica lá de olho. Ele queria ver, mas não queria ser visto. Essa é a posição de todo pecador, irmão. Todo pecador quer ver, é curioso, mas não quer ser visto. É o Adão atrás das árvores do jardim. É o Zaqueu em cima da figueira brava. É sempre assim. O pecador quer ver, mas não quer ser visto.
Mas, irmão, quando ele menos espera, Jesus passa debaixo da figueira e Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus vai na casa de Zaqueu e Zaqueu fala, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu dou vendo metade dos meus bens e dou aos pobres e restituo quadruplicado. Jesus olha para ele e fala, hoje entrou salvação nessa casa. Hoje a salvação veio a essa casa. Jesus não pediu para Zaqueu, eu quero saber a lista dos seus pecados. Quanto você deve para esse? Quanto você deve? Não. Hoje entrou a salvação a essa casa. Glória a Deus por isso. Lembra da mulher adúltera de João 8? Foi pega no ato adulterando, irmão. Eu imagino ela sendo levada nua diante de Jesus. Foi pega no ato do adultério. Eu imagino aquela mulher arrastada pelos cabelos do chão, toda suja, empoeirada e lançada aos pés de Jesus. O que ela encontra? Ela encontra um homem, um rabino, escrevendo na terra. Jesus é sensacional. Talvez esse tempo de escrever na terra era o tempo da mulher se compor, se arrumar, se esconder. Do outro lado, fariseus e escribas, cada um com pedras na mão, prontos para matar. A lei de Moisés manda matar. E o Senhor o que diz? Jesus calado, escrevendo na terra. Eles insistem. Porque pecador não quer apenas ver a condenação do outro, ele quer ser instrumento de morte na vida do outro. É quando você vê um pecador entrar na igreja e não aperta a mão dele, não abraça ele, não cuida dele. Você está pior do que ele. Você está com a pedra na mão, doido para ver a morte acontecer. Eu quero ver sangue. O Senhor te repreenda. Jesus se levanta. Eu imagino com a voz suave e fala, aquele dentre vós que não tem pecados, atire a primeira pedra. E volta a se abaixar. E escreve na terra novamente. A Bíblia vai dizer que 1 a 1 a pedra foi caindo. E eles foram saindo do mais velho até o mais novo. Jesus se levanta e vê que não tem mais ninguém e fala, mulher, cadê os teus acusadores? Foram embora. Ela fala, Senhor, não sobrou ninguém. Jesus olha para ela e fala assim, nem eu também te condeno. Vá em paz e não peques mais. Irmão, a gente lê a história hoje, é lindo, é bonito. Mas pense você no lugar da mulher pecadora. Pense você, irmãos, com pessoas prontas para te matar apedrejado. Imagina, você dependendo da palavra de um homem para viver. Jesus, um desconhecido. Pense você encontrado no ato do pecado e pronto para ser morto, lançado no inferno. Posso te falar uma verdade? É assim que eu e você estávamos. Exatamente desse jeito. Mas, graças a Deus que Jesus nos encontrou. Porque a condenação que era contra nós, já não é mais. Glória a Deus por isso. Você está mais um exemplo. Lembra de Pedro? O Pedrão? Jesus falou, importa que o Filho do Homem seja levado para Jerusalém, entregue nas mãos dos principais sacerdotes, que eu seja crucificado e morto. Pedro olha para ele e fala, Senhor, de maneira nenhuma! Contigo eu vou até a morte. Estou contigo e não largo. Então, tamo junto. Não largo, vou morrer contigo! Jesus olha, Pedrão, antes que o galo cante, Pedrão, tu vai me negar 3 vezes, rapaz. Não, eu? De maneira nenhuma. Tô contigo, Senhor, não largo. Eu vou contigo até a cruz, até a morte. Jesus fala, Pedro, calma. Pedro, calma. Antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele, Senhor, peraí, eu? É, você, Pedro. Jesus é preso, é levado para ser julgado. E Pedro vai se aquecendo de fogueira em fogueira. Alguém olha para ele e fala, tu é Galileu, tu é dele. Ele fala, não, eu que nunca nem vi. Que sai fora. Vai para outro canto, vai para outra fogueira. Alguém, o seu sotaque é da Galileia. Você é um deles. Ele, eu sou deles, nada, nunca vi esse homem. Pelo amor de Deus, olha pra mim, me respeita. A terceira vez, alguém olha e fala, Pedro, olha, eu conheço você, eu vi você andando com ele. Ele que me viu andando com ele, eu nunca vi esse homem, eu tô aqui só pra ver o que vai acontecer. Quando ele nega pela terceira vez, o galo canta de manhã. Eu não vou imitar o galo cantando, porque vocês vão rir da minha cara. Ficou todo mundo esperando. O galo canta pela manhã. E a Bíblia vai dizer no livro de Lucas 22, que Pedro olha, e Jesus olha pra ele. Pensa, irmão, que olhar. Pensa. Como ficou a consciência do Pedrão nessa hora? Meu Deus, eu neguei. É verdade o que ele falou. Eu não sou digno, eu não sou merecedor. Eu pequei. Pensa, irmão. O galo canta, Jesus está sendo condenado. E Pedro olha. E Jesus olha para ele. Que olhar, irmãos. E eu imagino, conhecendo Jesus, não foi um olhar de condenação. Eu imagino um olhar de amor. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. E é esse constrangimento que eu imagino. É de ver alguém me amando sem que eu mereça. É um pecador sendo amado sem merecimento algum. Eu te neguei 3 vezes, como é que o Senhor pode me amar? Eu vivi aquilo que o Senhor falou que eu não deveria viver. Eu pequei onde o Senhor disse que eu não deveria pecar. Como é que o Senhor pode me amar desse jeito? Jesus é morto. Sexta-feira, sábado, domingo. Jesus se encontra com os discípulos na Galileia, está lá comendo um peixinho na brasa. Chama Pedro no canto. Pedrão, chega aqui. Preciso de um particular com você. Vamos ali no meu gabinete. Tu me ama, Pedro? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, pela última vez, você me ama? Ah, Senhor. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus faz 3 perguntas diferentes. Apesar de na nossa tradução ser igual, as 3 perguntas são diferentes. Existe amor ágape e amor filéu e ágape. O amor ágape é o amor de Deus, o amor perfeito. E o amor filéu é o amor de irmãos, né? Eu te amo, você me ama.
O amor ágape é um amor que nós não conseguimos alcançar. E Jesus pergunta para ele 2 vezes, Pedro, tu me ama, ágape? Ele, Senhor, tu sabe que eu te amo, filéu. Pedro, tu me ama, ágape? Senhor, tu sabe que eu te amo, filéu. Um amor limitado, um amor de irmãos. E aí, pela 3ª vez, Jesus pergunta, mas diminui a régua. Pedro, tu me ama, filéu? Ah, Senhor, tu sabe que eu te amo, filéu. Então apacenta as minhas ovelhas. E aí, meu irmão, esse Pedrão aqui que negou Jesus, que pecou, esse Pedro que se precipitou, que recebeu o amor de Cristo, no dia de Pentecostes prega, e mais de 3.000 pessoas aceitam a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Jesus ainda insiste em usar pecadores para os seus propósitos. Glória a Deus. Eu quero ler aqui 3 textos e vamos já finalizar. Só vou ler 3. Primeiro, Colossenses 2, 13 e 14. Diz assim, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que esse texto está dizendo? Que Satanás ele andava com uma caderneta, com a anotação dos seus pecados. E diariamente ele entra na sua consciência dizendo, eu sei que você pecou aqui, eu te conheço. Eu sei que, tá aqui, tá anotado, aquele dia que você contou aquela mentira. Quando você acaba de cometer o pecado, o diabo entra na sua consciência, porque ele é o acusador das nossas almas. Mas a Bíblia diz que a cédula que era contra nós, aquilo que dava poder a Satanás, foi cravado na cruz do Calvário e já não pode mais ter poder contra as nossas vidas. Pastor, mas como é que eu consigo ter acesso a essa liberdade, a essa salvação? Provérbios capítulo 10, versículo 28 vai dizer, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Eu não falei que ia te dar um segredo para vencer o pecado de forma simples? O segredo é esse, confesse. Sabe por que você tem que confessar? Porque o pastor está curioso para saber de jeito nenhum, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Se tem alguém que não é curioso aqui, sou eu. Pode perguntar à minha esposa, fique à vontade. Pergunta, Tiago, é curioso? E ela, às vezes ela compra presente, irmão, deixa a caixinha lá em cima da mesa, passa 2 dias sem eu abrir. Eu não sou curioso para ver. Ela fica com raiva, mas desse jeito. Não sou curioso, não. Por que, pastor, então, que eu preciso confessar? Porque quando você confessa e deixa, você tira a arma de acusação de Satanás. Aquilo que Satanás usava para te acusar, ele já não pode mais. Porque para você já está liberto, já está confessado. Já foi colocado para fora. A confissão cura, a confissão liberta, a confissão atrai a misericórdia de Deus para a sua vida. E eu tenho atendido, irmãos, quase que diariamente pessoas aqui. E o conselho que eu dou para todo mundo é esse. Confesse. Tem coisa? Confesse. Não tenha medo do julgamento, não tenha medo de qualquer outra coisa de crítica, pelo amor de Deus. Seja atraído pelo amor de Cristo que olha para Pedro, o pecador, e olha com compaixão para ele. Eu falei de manhã, aqui, irmão, é o lugar de você ser vulnerável diante de Deus. Lá fora você tem que ser um leão. Lá fora você tem que ser um soldado pronto para matar por Cristo. Matar de amor, viu? Matar de graça, de misericórdia. Mas aqui dentro é o lugar de você ser vulnerável, de chorar, de confessar. Confessar as nossas culpas uns aos outros. Ele é fiel e justo para perdoar pecados. Aqui é o lugar de você se derramar em lágrimas, chorar. Esse é o lugar. Outro texto, Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Glória a Deus. Pastor, como é que eu faço para vencer o pecado? Deixe de andar segundo a carne e comece a andar segundo o Espírito. Esteja em Cristo Jesus, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A cédula que era contra nós foi riscada e cravada na cruz do Calvário. Aleluia. Para finalizar, abra sua Bíblia, por favor, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Irmão Elton, faça a gentileza, chega aqui que o senhor já vai me ajudar já. A gente vai cantar um louvor antes de finalizar o culto hoje. Efésios 2, versículo 1. Eu quero ler até o versículo de número 8. Esse texto está dividido em 2 sessões. Versículos 1, 2 e 3 fala de uma coisa, versículos 4, 5, 6, 7 e 8 de outra coisa. Versículo 1 diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. A primeira parte é só até aqui. Olha o que a primeira parte está dizendo. Quando nós andávamos em pecado, em ofensas e em pecados, estávamos mortos. Mortos em ofensas e pecados. Andando segundo o curso do mundo. Para onde a maré ia, você ia junto. Segundo o príncipe das potestades do ar, Satanás, você andava de acordo com a vontade do diabo. O espírito que opera nos filhos da desobediência. Entre os quais nós também andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, e éramos por natureza filhos da ira. E mais uma vez eu digo, se o texto acabasse aqui, irmãos, misericórdia de nós. Mas vai para o versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se você pode glorificar, adore o nome do Senhor. Aleluia. Jesus nos encontrou mortos em ofensas e pecados,
mas Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E hoje, pela graça, nós temos acesso à salvação. Pela misericórdia, pela bondade de Deus, nós temos acesso à salvação. E eu peço que você se coloque de pé, por gentileza, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode louvar, por favor. Vamos adorar o Senhor? Rapidamente. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, Investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. De todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas Virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Diante dessa mensagem, eu quero fazer um convite nessa noite. Se você anda afastado dos caminhos do Senhor, afastada dos caminhos do Senhor, se você anda vivendo uma vida longe da presença de Deus, você precisa tomar essa decisão hoje de voltar aos pés da cruz, de voltar à presença de Jesus. Se você deseja viver um tempo de restauração na sua vida, na sua casa, na sua família, você precisa entregar-se a Cristo Jesus. Só em Jesus, irmãos, tem espaço para restauração. Só Jesus pode perdoar pecados, não há ninguém, nem nos céus e nem na terra, que pode perdoar pecados. Então, se tem alguém nessa noite que nunca entregou a sua vida a Cristo, ou você já foi crente, já foi servo, sabe que está longe, mas precisa voltar, e deseja fazer isso hoje, eu te peço, levanta uma das suas mãos que eu quero orar por você. Se tem alguém que precisa fazer essa aliança com o Senhor hoje, eu quero orar pela sua vida. Cadê a primeira pessoa? Cadê o primeiro corajoso ou corajosa a se entregar a Jesus nessa noite? Você precisa tomar essa decisão. Chega de viver essa vida. Eu costumo dizer isso, meu irmão. Aí do jeito que você tá, não muda nada. Continua tudo do mesmo jeito. Mas se você tomar uma decisão por Cristo hoje, tudo pode mudar na sua história. Tudo, tudo, tudo. Sabe, aquilo que você não vê saída, não vê solução, Jesus pode. Deus quer restaurar a sua vida. Se tem alguém para Jesus, levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Não? Você não quer tomar essa decisão hoje? Não endureçais o vosso coração quando ouvires a voz do Senhor vosso Deus. Hoje é o dia que Deus marcou para restaurar a sua vida. E você precisa tomar essa decisão. Se tem uma pessoa para Cristo, levante a sua mão que eu quero orar por você. Você é livre para tomar essa decisão. Você é livre para se render e se entregar a Cristo. Nada pode te prender, nada pode te amarrar. Você é livre. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem? Então deixa eu orar por todos. Para que você tenha, pelo Espírito Santo, capacidade de fechar essas brechas na sua vida. É uma mensagem de reflexão, é uma mensagem que nos faz olhar para dentro de nós mesmos. Aquilo que Paulo diz lá aos Coríntios, no texto da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E uma mensagem tem esse cunho de examinar-nos a nós mesmos. Então feche seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor, estamos diante da Tua palavra poderosa, viva e eficaz, que eu procurei transmitir, Senhor, com fidelidade aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Espírito Santo, eu sei que entraram pessoas aqui nessa noite que estão vivendo com brechas abertas na vida. Estão vivendo, Senhor, e colhendo resultados de brechas que foram abertas no passado. Eu não preciso conhecer, mas o Senhor sabe. A Tua palavra diz que o Senhor sonda e conhece o coração de cada um de nós. Então, Espírito Santo, é no nome de Jesus Cristo que eu te peço que a Tua graça venha alcançar a vida desse Teu filho, dessa Tua filha, Senhor, nessa noite. Que haja, Senhor, a decisão de confessar pecados, a coragem de confessar pecados. Quebra, Senhor, com as fortalezas de Satanás diante desse irmão. É no nome de Jesus Cristo que eu declaro um novo tempo de santidade, um novo tempo, Senhor, de fidelidade, andando nas pisadas do Senhor. Eu declaro sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, uma nova estação sendo levantada.
Deus perdoa os pecados de cada um de nós. De forma coletiva, eu venho diante de Ti confessar os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Restaura as nossas vidas, Senhor Jesus. Restaura aquilo que foi perdido. Restitui, Senhor, aquilo que foi levado pelos anos, Senhor, do pecado. Restitua na vida dos Teus filhos aquilo que foi perdido. Eu abençoo cada um, Senhor. Eu declaro sobre a vida do Teu povo a Tua paz, a Tua prosperidade, a Tua bênção, a graça de Deus sendo derramada. No nome de Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. Estenda suas mãos na posição de receber. Que você tenha uma semana cheia da presença de Deus. Que essa semana seja uma semana ainda mais de proximidade com o Espírito Santo, de fidelidade e santidade. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Não só hoje, mas para sempre. Todo o povo de Deus diga amém. Vá em paz no nome de Jesus. Deus abençoe.